Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje é um vídeo que eu não tava esperando fazer, mas eu acho que é um momento oportuno pra gente falar um pouco sobre o futuro da indústria dos videogames. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente saíram algumas notícias da Microsoft ali, do Xbox, principalmente em relação ao xCloud, né, que é o serviço de jogos na nuvem. Cara, isso me preocupou um pouco sobre o futuro dos videogames. Eu vou colocar alguns títulos aí, algumas matérias aí, para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Eu vou explicar um pouco por alto o que está acontecendo, mas basicamente é o seguinte: a Microsoft, ela meio que está querendo deixar a entender que o futuro vai ser nuvem. E eu acho que não tem muita saída. Eu acho que o futuro não vai ter console, sabe? Você vai ligar uma tela específica que tenha acesso aos aplicativos, como um celular ou um console, e vai jogar via streaming. Eu acho que, infelizmente, esse é o futuro. Mas a que ponto isso é bom? Até que ponto isso é interessante para o consumidor? A gente pode ver até o exemplo recente da Ubisoft com The Crew, que, cara, o jogo simplesmente entrou num limbo, tá ligado? Porque você compra o acesso ao jogo, mas a empresa simplesmente pode te tirar aquele acesso e você nunca mais ter aquele jogo, a não ser se você recorrer à pirataria, que, por mais inacreditável que possa parecer, é o que se prova mais... como é que eu posso chegar nessa palavra? É o que se prova a melhor tática para preservação de games, sabe? Tipo, eu nem esperava que isso um dia poderia acontecer, sabe? Que, suponhamos, você assina lá aquele pacote mais alto lá, mais caro lá, acho que é o Game Pass Unlimited ou Ultimate, sei lá, alguma coisa assim, e você tem acesso a uma gama de jogos ali via streaming, né? Pode ser o Game Pass como exemplo, mas vamos colocar o exemplo do Unlimited. Eu falo Game Pass normal, mas vamos colocar o Unlimited como exemplo ali, ou Ultimate, sei lá qual que é o nome, aquele mais caro. E, cara, acontece que você tem lá uma gama de jogos pra jogar, beleza, só que suponhamos que você tá jogando um jogo que ele não é tão rentável pra Microsoft. Ele é um jogo que ele não é rentável, mas você ama aquele jogo, tá ligado? E você paga mensalmente pra jogar ele. E você tá ali adorando, tá ligado? Porra, muito foda, o jogo é do caralho e tal. E aí, simplesmente a Microsoft, sem mais nem menos, sem avisar, ela tira o jogo do mapa. Ela tira o jogo entra num limbo. Você não vai ter mais como ter acesso àquele jogo, porque a única forma de você ter acesso àquele jogo, ou seu save, ou qualquer coisa nesse sentido, era via o Game Pass. E aí, como é que você fica? Claro que, olhando pelo lado bom da coisa, o acesso ao jogo, a questão da acessibilidade para pessoas que não têm tantas condições de comprar um console, comprar um Play 5 ou comprar um Xbox, cara, é muito bom por esse lado. De fato, isso é inegável, porque, cara, você compra um controle, só paga só mensalmente ali, você tem acesso a jogos que você não teria computador para jogar, questão de condição financeira de ter uma placa de vídeo ou de ter um computador muito bom para jogar e um console de última geração. Então, em termos de acessibilidade, claro, é ótimo, é muito bom, mas, cara, eu penso na questão da preservação dos jogos. E aí, vai ficar tudo na nuvem, a gente vai ficar dependendo das empresas, e até quando isso é bom? Tá, é um jogo que foi lançado, sei lá, 2, 3 anos atrás. Como é que esse jogo vai estar daqui a 10 anos? E se ele não tiver em nenhum lugar e cair num limbo? Se eu quiser, por algum motivo, jogar esse jogo, como que eu vou ter acesso a ele? Isso é preocupante, eu acho que é uma coisa que a gente precisa de olhar. E assim, eu sou, principalmente no que se refere a jogos, eu sou muito averso. Lógico, já teve a fase que acho que todo mundo recorreu à pirataria na época do Play 2, de Play 1, enfim. Mas, velho, sei lá, do Play 3 pra cá eu não pirateio praticamente nada, tá ligado? E assim, com jogos eu faço questão de não piratear, sabe? Infelizmente, eu acredito que, devido a essas coisas acontecendo, porque tem gente falando que se comprar não é possuir, piratear não é roubar. Porque simplesmente o The Crew da Ubisoft saiu, o jogo sumiu e tipo,
se você não tem aquele jogo, ao mesmo tempo, se você tá pirateando, como você não tem aquele jogo, você também não tá roubando ninguém, entende? Essa é a lógica que eles estão usando para falar sobre o The Crew e o que a Ubisoft fez. Uma decisão recente aí que teve. Cara, e aí, como é que fica? Porque é muito triste saber que simplesmente consoles vão acabar. Já a questão da mídia física, infelizmente, já tá acabando. E por um lado eu entendo, mas eu acho que é muito legal você ter a mídia física do jogo. Eu acho que quem gosta, quem é entusiasta de videogame, quem é entusiasta de games, eu acho que gosta de ter a mídia física e acho que isso é muito bom. Mas a gente vê que a mídia física tá acabando, não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência assim. E a tendência de fato é acabar. E é muito triste isso. Mas, porra, os consoles acabarem é muito mais triste, sabe? Assim, os consoles de mesa, eu acho que os portáteis... Acho que até os portáteis podem acabar, não sei também. Mas, cara, é muito triste você pensar que não vai ter um PlayStation 6 ou um próximo Xbox, sabe? Cara, o que tá acontecendo com a indústria, sabe? Tipo, será que só o dinheiro é importante? Como é que vão ser as próximas gerações? Você teve o PlayStation 6, não vai ter essa conversa, sabe? Tipo, não sei, eu acho muito preocupante o caminho que as coisas estão levando, estão indo para um caminho muito perigoso, sabe? Que é um caminho que você fica muito de mãos atadas, porque antes, cara, você comprava o seu jogo de Play 2, o seu jogo de Play 1, pirata ou não importa, você tinha acesso a ele sempre. Você tinha sempre acesso a ele, independente de quanto tempo, só se o jogo estragasse ou o console estragar. Aliás, o console não, né? Você comprava o outro, o jogo tava lá. É só se a mídia estragasse mesmo, sabe? Agora, como é que fica em relação? Você compra o acesso aos jogos e simplesmente aquele serviço escolhe ou não quando aquele jogo sai e recentemente parece que a Microsoft vai aderir se você comprou aquele jogo fisicamente, por exemplo. Porque o que acontece atualmente é o seguinte: independente se você comprou aquele jogo, se ele sai do Game Pass, foda-se, você se fudeu, você perdeu o jogo. Agora não, parece que a Microsoft pensou assim, cara, pelo menos se o cara comprar o jogo, ele é dele, vai ficar ali, sei lá até quando, mas o jogo, até a segunda ordem, ele vai ter acesso. Tem um lado bom, que é o que eu tô falando aí, pelo menos você tem acesso ao jogo, ele não entra num limbo, mas, porra, tem um lado ruim aí também, pô, que aí, de fato, vai acabar a console, tá ligado? É preocupante, assim, igual eu falo. Voltando a falar, no que se refere à acessibilidade, é muito bom. Pessoas que não têm tanta condição financeira podem ter acesso a jogos AAA, jogos de lançamento e tal. Isso é ótimo, de fato, é muito bom. Mas, cara, a longo prazo eu acho isso perigosíssimo. Perigosíssimo, porque eu acho que vão ter muitos bons jogos e jogos que não tiveram tanta popularidade, que poderiam ser bons jogos aos olhos do público geral, né? Jogos que não chegaram num público tão grande que vão simplesmente sumir, entrar num limbo que nunca vão ter acesso, a não ser que a Microsoft tenha uma boa vontade de voltar com eles no catálogo, sabe? É um vídeo mais curto aqui, um vídeo só falando um pouco sobre isso, colocando essa dúvida no ar aí. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham sobre tudo isso aí. É um precedente que abre, que eu acho que é muito perigoso e é bem preocupante para quem gosta de videogame e viu como a indústria foi mudando ao longo dos anos. Eu acho que a gente tem uma coisa muito perigosa aí, sabe? E, enfim, deixe seu comentário aí, se inscreve no canal, dá like ou não gostei do vídeo, tanto faz. Mas eu gostaria que a gente trocasse uma ideia nos comentários sobre o que tá acontecendo aí, sabe? Eu acho que é uma coisa... Não tô gostando do que tá acontecendo, não, sabe? Por um lado é bom, igual eu falei da acessibilidade, mas e aí, o que você acha aí sobre tudo isso? E comenta aí que a gente vai trocar uma ideia aí, tá? Eu tô bem preocupado aí sobre o futuro dos videogames, principalmente da plataforma em si. Tipo, será que a gente não vai ter um próximo Xbox? A gente não vai ter um próximo Play 6? Enfim. Switch é um caso à parte, a Nintendo é um caso à parte, mas enfim. Se tratando de
de Sony e Microsoft eu tô bem preocupado, real. Um abraço, valeu e fui.